Cara, ah, tô gravando isso quase às 4 da tarde. Eu nem sei porque eu demorei tanto pra gravar. Mas como eu não tenho nada pra mostrar daquele caderno, hoje eu vou falar sobre isso daqui. As crianças novo. Ontem mesmo, dia 17, eu acabei gravando um pouquinho disso aqui. Bem no finalzinho do último vídeo, tá ligado? E agora eu tava a fim de gravar só pra falar um pouquinho sobre o que eu tô pensando em fazer. Isso aqui eu comecei a desenhar no dia 17. Quer dizer, aqui tá a data 2 do 10, mas eu comecei mesmo isso daqui dia 17. Quer dizer, aqui e aqui eu tinha feito no dia 2. Aí esses dois aqui eu meio que fiz no dia 17. E o que eu tô pensando em fazer? Eu tava pensando em colocar que o personagem do Emanuel adolescente, ele tava na sala de aula. E aqui ele tá com 14 anos. E colocar que na época ele tava mesmo desenhando, que ele, quer dizer, ele tava fazendo a tarefa. Aí ele termina a tarefa e fala, terminei a tarefa, o que eu faço agora? Aí ele decide desenhar, já que não tem mais nada pra fazer. Ele decide escrever, desenhar sobre a infância dele, sabe? E aí ele começa a desenhar e coloca os personagens dele ali, coloca ele, alguns amigos dele da época. E aí enquanto ele tá desenhando, quando ele tá desenhando, em algum momento alguma criança a, se aproxima dele e encontra os desenhos dele aí fala, ô galera, olha só, ele tá desenhando, vem dar uma olhada. Aí o pessoal se aproxima. Eu acho que não vai estar revelando o rosto de ninguém na série. Isso tudo é pra ser um sonho, tá galera? O cara vai acordar depois no final e vai falar assim, eita, preciso fazer café, alguma coisa assim. Basicamente o que eu tinha pensado é que o sinal do recreio vai bater, mas na verdade ele vai acordar, porque vai ser tipo o sinal do relógio, tá ligado? Na hora de ele acordar e tal. Aí vai levantar, eu acho que eu vou colocar que ele vai ficar um tempinho ali na cama, para depois ele levantar. Eu vou basicamente colocar a minha rotina. Levantar, ir lá fazer um café. Hoje eu não fiz isso, né? Mas eu vou fazer café daqui a pouco. E é só isso mesmo. Ele vai ir lá lavar o rosto, lavar as mãos. E depois ele vai lá colocar água para esquentar. Vai voltar pro quarto, vai procurar algo para assistir no YouTube, não vai achar nada. Ou em alguma rede social, vai procurar algum vídeo para assistir, né? E não vai achar. E aí ele vai lá fazer o café depois disso. Ele vai ficar um tempão procurando o vídeo e não vai achar, ele vai lá fazer um café. E aí depois que ele fazer o café, eu vou colocar que ele. Eu ia colocar que a mãe dele aparece na série, só pra ele poder. Minha mãe aparece, né? Só pra poder falar que devia tomar um sol. Mas eu não sei. Eu acho que vou colocar que ele mesmo decide sair, já que não tem nada pra fazer. Vou colocar que ele vai mexer na TV e. Ou nem vai mexer na TV, porque mexer na TV é a mesma coisa que mexer no celular. Então ele só vai caminhar, eu acho, depois disso. Então ele vai caminhar, eu acho que ele vai encontrar algumas pessoas lá fora. Eu acho. Ele vai ver algumas crianças lá. E eu acho que essa historinha não vai ser muito longa não, mano. Essa história não é pra ter muita coisa. É só pra ser um comecinho falando sobre a rotina dele e o personagem que mais eu poderia colocar? A rotina do cara indo pra escola. Não, indo pra escola não. Ele não tem trabalho, tá, galera? Então eu não sei. Eu não tenho trabalho, então eu não sei qual que seria a rotina ainda. Tipo, ele tem que aparecer, ele tem que ir lá fora de casa e olhar lá pra rua. Aí eu acho que ele vai achar alguém ali. Alguém que vai comentar sobre ele e tudo mais. Acho que. Ah, vou colocar também que ele vai voltar pro quarto. Ele vai pensar assim: ah, é, né? Ou bem que eu poderia pegar essas HQs e tentar fazer alguma coisa com elas. Aí ele ir lá, pegar e desenhar, tá ligado? As HQs. Eu não sei, mano. Eu não sei, velho. Eu não sei. Em algum momento ele vai conversar com outras crianças, outros caras da idade dele, na verdade, que vão estar fazendo outras historinhas, basicamente. Bom, eu acho que é isso então. Eu posso colocar que ele vai sair pra algum lugar, mano, embora eu não saia pra lugar nenhum. Mas não é uma coisa que pra ver, para ter a relação com a minha vida em si. É parecido, mas é como se fosse uma linha alternativa da minha. É como se o personagem fosse eu, mas tendo uma vida diferente, basicamente. É. Bom, eu não tenho muito o que falar. Ele é um cara que também não se cuida e que também não tem muita coisa que fazer durante os dias. Gravava vídeos no passado e depois disso parou, eu acho. Nessa linha do tempo acho que o cara parou de fazer vídeos. Que não é o meu caso, né? Eu só continuei mesmo. Bom,
Eu não sei o que falar, mano, sobre esse cara. Eu não sei. Eu não sei. Ah, e nessa linha do tempo ele tinha destruído as HQs, então eu não sei, mano, como é que ele ia fazer essa parada. Não faço ideia. Bom, eu ainda não pensei muito sobre isso, mas o que eu vou fazer de começo é isso. Ele vai estar na sala de aula, vai se lembrar do passado, vai começar a desenhar e quando perceber, é como se ele fosse uma criança de novo. Oh, podia colocar isso. Ele começa sendo adolescente. Ou será que ele começa sendo uma criança? Nossa, eu já coloquei ele pra ser um adolescente, né? Eu posso colocar que ele começou sendo adolescente. Não sei, velho. Eu já desenhei ele assim, sendo adolescente. Mas seria uma boa ideia colocar que ele começou sendo uma criança, pra depois virar adolescente, e depois virar uma criança de novo. Não, olha só. Esse aqui é aquele manual adolescente da série, né? Que aparece as crianças antigas. Não no HQ3, ele aparece lá pro final. Desculpa, spoiler. Mas olha, colocar que esse aqui é ele com uns 14 anos, sei lá. E aí, colocar que ele estaria conversando com os amigos e em algum momento ia voltar no passado. Tá ligado? Que é como se pegasse esse personagem aqui e só regredisse, voltasse a história dele toda. Pra depois avançar tudo de novo. É basicamente a gente pegou a história dele, apagou tudo que tinha até agora e agora a gente só pulou tudo, tá ligado? Agora nem é o passado, a história que viram dele em As Crianças Antigo, não tem mais. Aqui era ele e As Crianças Antigo. Pegaram, voltaram ele, fizeram ele ter a mesma idade do Emanuel criança, né? E aí avançaram ele pra ser mais velho. E agora não dá pra saber o que tinha aqui. Mano, que ideia boa, velho. Basicamente, então apagaram a história que ele tinha até o momento. E aí só consertar. Mano, que legal, 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 legal. Legal. Só avançaram, não mostrando nada. Pô, legal, 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 legal. Gostei, gostei, gostei. É como se ele tivesse regredido pra fazer outras escolhas, mano. É basicamente isso. Tipo, ah, aqui não terminou bem pro cara. Vamos voltar e vamos avançar. Eu posso fazer isso pra todo personagem. Eu posso fazer isso pra qualquer personagem mesmo, cara. Nossa, tipo, ah, um personagem que eu não gostei tanto. Vamos voltar a historinha dele um pouco. Agora vamos avançar novamente. Nossa, velho. É deixar explicado depois, no meio, o que foi tendo. Mano, gostei dessa ideia, cara. Gostei. Gostei. Assim eu não preciso. Ah, esse personagem está assim. Vamos manter ele assim? Não, eu posso voltar ele, avançar agora. E agora toda a história que teve no meio, só. Caraca, só não sabe o que é. Aí eu posso só colocar ali qualquer coisa, mano. É, é como se você pegasse, você tá jogando uma parte do jogo, só que você refaz o seu save, você começa do início, tá ligado? Começa o jogo tudo de novo, e aí você passa tudo de novo. É como se fosse assim, mano. Nossa, e falando nisso, eu vou falar sobre Shadow Fight 2. Esse era o jogo que eu tava pensando em jogar hoje. E talvez eu até jogue mesmo. Mas, cara, que legal, cara. Eu devia ter gravado mais cedo, mas eu vou gravar hoje à noite Shadow Fight 2. E a ideia, a parada é o seguinte. Eu vou usar Shadow Fight 2 como referência, por isso que eu vou jogar esse jogo hoje. E o que mais eu tenho pra comentar? Nem ferrando. Nossa, esqueci completamente! Mano, eu tinha gravado um vídeo de Swamp Attack 1 e 2 e eu não postei, velho. Pô, vídeo de 2 horas. Galera, ainda bem que eu lembrei disso. Eu tenho que enviar esse negócio. Galera, eu tenho que ir nessa, tá? Obrigado por ter assistido e falou aí. Tchau. Mas essa ideia aqui é boa, hein? Pegar o personagem do jeito que ele tá no momento, fazer ele voltar no começo e avançar. É como se você tivesse uma parte do jogo, só que recomeçasse do início pra você fazer outras escolhas e chegar até o outro momento. Massa demais, mano. Shadow Fight 2 já fiz isso. Pegar o meu save todo que eu tinha feito e jogar fora. Eu já fiz isso, sério. Eu já fiz isso, mano. Eu já fiz isso, não só Shadow Fight 2, mas com o mini guitarrista também, que talvez eu jogue algum dia. Eu não sei. Bom, rejogue, sei lá. Bom, é isso. Obrigado por ter assistido e falou aí. Tchau pra vocês. E se for pra jogar Shadow Fight 2, acho que eu vou jogar só o capítulo 1 mesmo, pra começar. É só isso que eu vou usar de base, pelo menos no momento. Então é isso. Tchau. Abraço pra todo mundo e falou. Tamo junto. Falou.